no Jornal da Manhã, o comentário político de Josibal Pereira. Olá, Josibal, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Ontem o dia foi bastante movimentado no PSOL aqui em João Pessoa. Toda a expectativa em relação a uma definição, estava marcado dia 15 para definir se o PSOL continuaria com a candidatura própria de Celso Batista ou anunciaria apoio a Luciano Cartacho do PT. E aí a justiça entrou no meio, os filiados que defendem Celso Batista conseguiram eliminar para suspender que houvesse qualquer tipo de decisão ontem na reunião durante a noite, Josval. Olha, Daniel, se esse problema fosse no MDB, no União Brasil, que não tem esse problema lá no União Brasil, porque não tem possibilidade de divisão, não tem racha na família Moraes, não tem possibilidade. Mas se fosse no PSDB, se fosse em qualquer outro partido antigo, partido de prática realmente autoritária, partidos que são coordenados por chefeiros políticos, familiares, se fosse lá não tinha problema nenhum, não ia chamar atenção, ninguém nem ia prestar atenção, eu ia dar uma nota e tal. O problema é que ocorre no PSOL, Partido Socialista e Liberdade, e Solidariedade, aliás, tem Liberdade também, né? Que decidiu montar uma prática nova de partido político, assim como era o PT antigamente. Aliás, o PSOL é um racha do PT e saindo do PT porque o PT estava abandonando determinadas práticas. É um partido que aparentemente cultivava a democracia interna, ou seja, decisões colegiadas. Aliás, a grande reclamação aqui é que exatamente isso, o partido decidia tudo internamente, em decisões plenárias, e aí começou essa divergência. O que é a divergência? Para rapidamente aqui para entender. A candidatura de Celso Batista foi lançada em fevereiro, candidatura de Celso Batista. Os aliados em torno de Tássio Teixeira, que foi candidato já a prefeito do partido, candidato a governador, enfim, começaram a entender que tinha ficado uma brecha lá para rever essa posição, caso houvesse uma candidatura de esquerda, capaz de unir a esquerda. E essa brecha teria surgido, então, quando apareceu a candidatura de Luciano Cartacho. Aí lá vem. Vamos rever, vamos colocar. E aí a questão é, quem decide sobre isso? O grupo de Tássio Teixeira diz, é o diretório municipal. São 11 pessoas no diretório municipal. A outra ala diz, não é o diretório municipal, é a militância, como sempre ocorreu. Tem que convocar todo mundo para decidir. Essa é a divergência. Celso Teixeira, o grupo de Celso Teixeira tem... Celso Batista. O grupo de Tássio Teixeira, isso. Tem 8 votos claros no diretório, pelo que eu entendi. O diretório tem 11 pessoas. E aí veio essa decisão aí, tá a confusão feita. Tem uma liminar. Eles vão tentar derrubar a liminar na justiça, acreditam que derrubam no Tribunal de Justiça, tanto que marcaram já uma outra reunião do diretório do dia 18. E o outro grupo acredita que não vai derrubar e que vai ter que ser mantida, então, a ordem liminar de fazer um encontro de plenário em 72 horas. Apesar da ampla divulgação, ainda na tarde de ontem, inclusive o Portal T5 deu em primeira mão essa notícia, está lá na minha coluna os detalhes. O PSOL, o Diretório Municipal, deu sequência à reunião marcada para 7 horas, durante a reunião que chegou ao oficial de justiça notificando, e aí se remarcou para depois de amanhã qualquer tipo de definição. Mas o racha está muito explícito, me parece que no Diretório Municipal, como você falou, a tendência é para aliança com o PT, mas na maioria da militância o sentimento é de que isso seria ruim para o partido. Como é que fica o PT, esse grupo de Cartacho, de Ricardo Coutinho, diante desse cenário? Está ali agindo por cima? Não está preocupado com isso não, está preocupado com o horário eleitoral, está preocupado com o horário, com o tempo de propaganda na televisão. Até porque a vaga de vice não deve ir para o PSOL. Já esgaçou o PT, o PT está pernas para um lado, perna para o outro, está esgaçado o PT, e o que vai acontecer é o esgaçamento do PSOL, já aconteceu, não tem perigo mais de unir o pessoal não, tá certo? Dificilmente vai unir o pessoal, não tem mais perigo não, pessoal, aí eu estava dizendo aqui, o socialismo é um sonho, pessoal, o socialismo é um sonho, e aí a solidariedade é metade para um lado, metade para outro, esgaçado. Para onde vão esses grupos? Tem uma parcela significativa do PT que não apoia Cartacho,
tenha uma outra parcela significativa do pessoal que não deve apoiar também Cartacho e provavelmente não vai ter a candidatura de Celso Batista. Esses dois grupos, mais à esquerda, apoiam quem, afinal de contas? A esperança de Luciano Cartacho, de Luciano Cartacho e Ricardo Coutinho, enfim, é que colocada a eleição sem opção nenhuma de esquerda, tendo apenas uma opção ali aparentemente na esquerda, então todos passariam a adotar esse campo de esquerda. Eu acho difícil, eu acho complicado, eu acho que há uma tendência do pessoal não participar das eleições, tá? Não participar das eleições, e denunciar. No caso do PT, eu acho que algumas correntes podem apoiar a candidatura de Cícero Lucena, definitivamente, já passar a apoiar a candidatura de Cícero Lucena já no primeiro turno, alguns grupos. Mas no pessoal, eu acho que haveria uma denúncia paralela, mas eles não participariam da campanha eleitoral. Teve uma definição ontem na Justiça Paraibana que envolve uma outra candidatura aqui em João Pessoa, a de Rui Carneiro. É o caso conhecido como DESC, né? A condenação em primeira instância que Rui Carneiro teve recentemente, a prisão inclusive, e aí ele recorre ao Tribunal de Justiça e agora foi definido o relator, o desembargador Joás de Brito. O que é que isso pode significar para esse processo eleitoral, Josivaldo? Significa que esse processo vai estar no Tribunal de Justiça com decisões possíveis em plena campanha eleitoral. Só faltam 70 e poucos dias para a campanha eleitoral, né? Qualquer decisão de Joás, qualquer que seja a coisa, vai estar na campanha eleitoral, vai botar na campanha eleitoral. Se Joás não se segurar para dizer assim, eu vou deixar isso para depois da campanha eleitoral, vai ser cobrado durante a campanha eleitoral, né? A justiça está segurando para proteger Rui, tá entendendo? Então o Joás vai ter que tomar uma decisão. Se o Joás tomou a decisão mantendo a decisão do juiz, então é um impacto muito forte na campanha de Rui daqui. A possibilidade só seria favorável a Rui se de fato ele entendesse e mandasse anular toda a decisão. Só que ele também, a decisão monocrática não teria essa força, seria uma força temporária, porque teria que chamar a Câmara Criminal para poder decidir sobre isso, talvez ir até o plenário. Então, qualquer jeito não é bom para Rui. Qualquer que seja a situação, parece que vai ter uma movimentação. Até a não movimentação durante a campanha pode ser ruim para ele, tá certo? Para que as pessoas possam entender em que ponto desse processo o Rui poderia se tornar inelegível. Primeira instância não dá inelegibilidade. Eu acho que, por exemplo, esse recurso é dele. Ele está recorrendo contra a decisão, tá certo? Então vai ter um recurso, mas o recurso ainda não é impossível, provavelmente impossível o julgamento de mérito nessa situação. Então certo? Deve passar o processo eleitoral sem qualquer possibilidade de derrubar. Inelegibilidade não. Agora, o conteúdo da condenação vai estar na campanha eleitoral. E aí, provavelmente vai levar essa campanha eleitoral, eu já imaginava que vai ser isso, né, para uma pancadaria aí né, muita pancada, muito ataque em relação a essa história. Todos os candidatos, em maior ou menor grau, eles respondem a processos na justiça. Eles têm algum tipo de processo na justiça para responder. Então, é possível que essa campanha eleitoral, em algum momento, ela realmente se transforme numa pancadaria de baixo nível, sem pena. Vamos falar agora da federação, que envolve PT, PCdoB e PV. Teve reunião ontem, mas consenso não sai dessa reunião de jeito nenhum, né, Josivaldo? Não, de jeito nenhum. Vai para Brasília, vai para a direção nacional da federação. Aí a situação de várias cidades, João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Ailandra, Conde, essas cidades aí que vão colocar. Tem duas cidades ainda essa semana que eles tentam conciliar, que é Monteiro e Cajazeiras, que eu acho que talvez não tenha tanto problema, mas é Campina Grande e João Pessoa. E aí é o PV nesse saco para cá. O que é que eu fiquei imaginando? Que a experiência de federação não está sendo boa para eleições localizadas, tá? Então tá lá. Os partidos estão tem muita... Sobretudo, o problema é que vem de cima, as decisões estão vindo de cima. Então,
o que vai acontecer com o PV. Por exemplo, o PV está todo inclinado a votar aqui em Cícero Lucena, em Campina Grande, a votar em Drone. O PV diverge em praticamente todas as cidades do PT. Está mais atrelado às decisões do grupo de João Azevedo. João Azevedo. Então, qualquer que seja a decisão, também passa por longe dos interesses do local. E aí tem quem diga, olha, os partidos têm que ser partidos nacionais, enfim. Mas o Brasil, para ter partido nacional, então você tem que deixar brecha, você tem que prever, enfim, que situações vão ser colocadas. Eu acho que é muito difícil. O PV vai ter que assumir aí uma postura camaleônica. Ele vai ter que ter cores diferentes. Camaleão não muda de cor, né? Uhum. Vai ter que ter. Uma cor em Campina Grande, uma cor em João Pessoa, tá certo? Uma cor no Ceará, Santa Rita. Vai oscilando e se adaptando ao meio. Josival, ontem o Ministério Público do Trabalho fez aquela audiência pública com representantes de partidos políticos para propor um pacto contra assédio, discriminação e trabalho infantil nas eleições deste ano. Eu conversei com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Rogério Sintônio Vanderlei, e ele explicou a importância desse pacto. Vamos ouvir. Esse é um primeiro momento de conscientização, né, e de chamar, num caráter preventivo, tanto os partidos políticos como a sociedade em geral e os outros ramos do Ministério Público também, para que nós atuarmos em conjunto para combater o assédio eleitoral e também o trabalho infantil nas próximas eleições, né? Nós temos uma triste realidade de que a Paraíba foi o estado com maior denúncias de assédio eleitoral no Nordeste. Então nós temos a obrigação, né, de reverter esse quadro para que esses números não se repitam nas próximas eleições. Vários representantes de partidos estiveram presentes, entre eles esteve a presidente da Federação Partidária Pessoal Rede na Paraíba, Cristina Almeida, que também falou sobre esse assunto. Algo importante que precisa ser frisado é uma iniciativa que a gente precisa, como presidente partidária, estar juntos e aliançados para combater qualquer forma de trabalho infantil, e o assédio ele tem que ser combatido em todas as esferas e também no campo eleitoral. Assinaram esse pacto até o fim da tarde de ontem MDB, PDT, PT, PSB, Avante, PSTU, DC, Republicanos, AGI, PSOL, PL, Novo, Rede e União Brasil. Lembrando que essa questão do assédio eleitoral, a Paraíba se destacou negativamente com o maior número de denúncias nas últimas eleições do Nordeste. Isso é muito triste. Essa história do assédio eleitoral, a gente está usando essa expressão mais recentemente, né? Mas é o velho voto de cabresto, né? De muito antigamente, né? Que é o voto de cabresto, é aquele que o patrão diz assim, você vai votar e tal, bota o cabresto no pescoço e puxa para qualquer lugar. Não, o patrão, a patroa, o chefe político, o delegado de polícia, o vereador, tal. O velho voto de cabresto. Chega até a levar o candidato lá para uma reunião com os funcionários, fala que é importante para a empresa que fulano de tal seja eleito. Muito antigamente, quando não era do voto eletrônico, era chapinhas e tal, as chapinhas já eram entregues votadas, a pessoa nem tinha direito de votar. O velho voto de cabresto, né? Os currais, chamados currais eleitorais, enfim. Então, fora gestor público, a gente viu essa questão de prestador de serviço, o prefeito que chega e diz, vocês que estão aqui na prefeitura, vamos lá trabalhar. Será demitido. Não só votar, mas trabalhar na eleição. Enfim, na campanha. Já teve caso de denúncia de funcionário público trabalhando durante o expediente. E agora é que eles observam um pouquinho de fazer os arrastões depois do expediente, né? Vamos fazer o arrastão 6 horas da noite para o pessoal participar, mas sábado, arrasta sábado e domingo, enfim. Então é contra esse tipo de assédio que está se colocando. Vamos ver se esse chamamento resulta em melhores números para a gente. Vamos nesse pacto agora, depois o pacto da não compra de voto, para não comprar de voto, o pacto para não registrar candidato acusado de corrupção, um pacto para poder melhorar muito essa história da fauna política brasileira, né? Josival, deixa eu mandar um abraço aqui para o advogado criminalista César Alexandre. Encontrei com ele agora num shopping aqui no bairro de Itambiá. Elogiou muito
a nossa conversa sobre política aqui, gosta muito dos seus comentários. Ô, rapaz. Vou César, dar um abraço para ele. Tu, César. Obrigado pela audiência. Obrigado, Josival. Amanhã tem mais. Só para finalizar, tem moído em Cajazeiras, né? Ainda continua. Rapaz, é o seguinte, aquela história do certificado falso, né, que houve a denúncia em relação à professora, ex-secretária, professora Corrinha Delfino, que é pré-candidata a prefeito do Progressismo, acabou da Polícia Federal, né? E acabou, eu acho, no lugar certo, tá entendendo? Porque já está comprovado que o certificado realmente é falso. Ela apresentou um certificado, a instituição negou, disse que havia falsificação, e aí ela trouxe uma outra versão, de que tinha sido enganada. Ela e outros professores tinham sido enganados por uma instituição que eu não sei exatamente quem tinha vendido isso, então tinha sido enganado. Os professores próprios assinaram um documento, mandaram para a Polícia Federal, mas os vereadores da bancada da oposição entendem que o que ela fez foi apenas uma desculpa para dizer assim, eu fui enganada. Não, os vereadores dizem, se ela foi enganada, tem um esquema de compra e venda e falsificação, então precisa ser investigado a participação de todo mundo, quem compra, quem vende e tal. E aí os vereadores foram também à Polícia Federal, pediram o aprofundamento da investigação. O prefeito chegou a dizer que tem 150 professores com certificado do mesmo jeito que Corrinha, então é um negócio muito grave. É caso para uma grande operação, né, de investigação nesse sentido. Eu acho que vai acabar todo mundo lá numa situação muito complicada, né?